Em 1975, meu melhor amigo desapareceu. Vou contar o que aconteceu. Não vai demorar muito, pois a história é curta, mas isso se deve aos fatos. Resumindo, não são muitos. Aqui são eles. Seu nome era James Wade. Ele tinha 13 anos. Uma noite foi para a cama e na manhã seguinte não estava lá. A porta da frente estava aberta e James havia sumido. A casa, pelo que se poderia perceber, não havia sido arrombada e não havia sinais de perturbação. James não era um garoto problemático, e seus pais eram pessoas decentes, amorosas e trabalhadoras. Todos moravam juntos em um bairro tranquilo de classe média nos subúrbios. Ninguém jamais o viu novamente. A polícia não tinha pistas, indícios ou suspeitos. A história praticamente começa e termina aí. Praticamente isso, mas não exatamente. James desapareceu na quarta-feira à noite. Eu o vi na escola mais cedo naquele dia e ele me contou que na noite anterior algo havia acontecido de madrugada. Exatamente o que ele não sabia dizer. Era no final de novembro e quando ele foi dormir, o vento uivava com toda a força, mas quando acordou, tudo estava mortalmente silencioso. Talvez o silêncio repentino o tenha despertado. O sono é estranho assim. Seja como for, quando acordou, sentiu um arrepio de pavor, como se tivesse acabado de sair de um pesadelo, e enquanto estava deitado ali com o coração disparado e o silêncio ensurdecedor, ouviu alguma coisa. Inicialmente, parece fraco. O ronco grave e pesado de um grande motor a diesel. Em algum lugar perto, cada vez mais perto. Então, conforme se aproximava da sua casa, ele ouviu um segundo ruído. Levou um instante para perceber que era uma buzina. Um som suave como se alguém estivesse se esforçando para não acordar a rua inteira. Marcando um ritmo amigável, uma espécie de tu, tu, tu. Mas era um ruído horrível, disse James. Torturado e antinatural, como um ganso moribundo. Ele se aproximou sorrateiramente da janela e olhou para fora. Descendo a rua vazia no ritmo lento de um caminhão de sorvetes, estava um velho ônibus escolar. Um GMC amarelo surrado. Um daqueles veículos que parecem um cruzamento entre um trator e uma carroça de cavalos. Parecia que tinha atravessado um pântano. Havia respingos de lama irradiado dos paralamas enferrujados e folhas mortas apodrecendo no para-brisa. Os vidros estavam manchados de sujeira. Pelo menos um deles estava trincado. Algumas das peças da carroceria haviam sido substituídas e a lataria era uma concha de retalhos em tons amarelos, adornada com letras pretas que estavam se desprendendo, penduradas nas laterais do ônibus como pedaços de uma pele rasgada. James não acendeu a luz do quarto nem abriu as cortinas. Apenas espiou por uma fresta entre elas. Mas quando o fez, o ônibus parou. Ficou ali parado por alguns instantes, com o motorista parado no meio da rua. Então seus faróis piscaram. A essa altura, James sentia um arrepio de terror. Ver um ônibus escolar antigo em uma rua residencial tranquila de madrugada era uma visão estranha, mas não deveria ter inspirado tanto pavor. Mas inspirou. James pressentia que algo estava muito errado. Mergulhou de volta na cama e puxou os lençóis sobre a cabeça. Ficou deitado ali por um tempo, com o coração acelerado. Em algum tempo depois, não muito, talvez 5 minutos, voltou sorrateiramente até a janela. O ônibus estava em frente à sua casa quando abriu as cortinas lentamente. A buzina tocou. Um bip amigável. Um bip de vamos lá, está na hora de ir. James voltou para a cama e dessa vez ficou lá. A buzina tocou mais algumas vezes. Alguns minutos depois, ele ouviu o ônibus partir.
Na manhã de quarta-feira, quando vi na escola, James tinha olheiras profundas sob os seus olhos vermelhos. Ele alegou que não tinha pregado os olhos. Estava visivelmente angustiado. Cometi um erro, ele repetia. Não deveria ter olhado, ele insistia. Não significa nada, eu disse. É só um ônibus. Mas nada do que eu disse pareceu tranquilizá-lo. Eu não deveria ter olhado, ele repetia. É aí que a minha história termina. Eu e James seguimos caminhos diferentes no final do dia, e nunca mais o vi. É isso, sem grandes revelações, sem explicações, sem reviravoltas, sem clímax, nada. Infelizmente, a vida é assim. Pontas soltas e perguntas sem respostas. Já passei dos 50. Às vezes tenho pesadelos, às vezes são iguais, às vezes são diferentes. Mas mesmo quando são diferentes, são apenas variações do mesmo tema. Aqui vai um. Tarde da noite, meu carro furou um pneu. Estou consertando na beira da estrada. Ouço um motor. Ele se aproxima cada vez mais até que preciso proteger meus olhos do brilho dos faróis dos carros que vêm na direção oposta. Um ônibus escolar passa. Ao passar por mim, vejo uma criança na janela traseira, batendo no vidro e gritando algo que se perdeu no ruído do enorme motor a diesel do ônibus escolar. É o James. Ele não envelheceu um dia sequer. Não sou um homem supersticioso. Não há nada nessa história que não possa ser explicado racionalmente. Talvez o ônibus não tenha nada a ver com o desaparecimento do James. Aliás, talvez nem existisse ônibus. Talvez ele tenha sonhado com tudo. Mesmo assim, tenho 2 filhos, e quando eram pequenos, contei-lhes uma versão embelezada dessa história. A história de um velho ônibus escolar que percorre as ruas à noite. Ele se move lentamente como um gato à espreita, com a buzina tocando suavemente, um canto de sereia para crianças curiosas. E se alguma criança se levantar da cama, for até a janela e olhar para fora, o ônibus para. Na próxima vez que olharem pela janela, ele estará estacionado em frente à sua casa. Logo depois, talvez até na mesma noite, essa criança desaparecerá sem deixar rastros. Eu disse a eles que às vezes dá para ver o ônibus durante o dia, mas durante o dia ele não pode fazer mal a ninguém. Durante o dia ele simplesmente viaja de cidade em cidade. Às vezes os adultos também o veem. Ele não pode fazer mal aos adultos, ou talvez possa. Ele simplesmente não quer. Na maioria das vezes os adultos nem o notam. Mas mesmo quando notam, certamente não percebem nada de errado nele, porque embora você consiga ver através das janelas, não consegue ver o que acontece dentro do ônibus. Você não consegue ver as crianças batendo no vidro, chorando, gritando e se perguntando por que diabos você está ali parado, olhando para elas. E por que diabos você não fez nada? Você não consegue ver as crianças que perderam a esperança há muito tempo e agora ficam sentadas ali, olhando para o nada ou soluçando no colo. As crianças nunca envelhecem e o ônibus nunca para. Meus filhos choraram e não dormiram por uma semana. Minha esposa ficou furiosa. Eu não liguei. Não estou dizendo que o que eu disse aos meus filhos seja verdade. É uma versão distorcida do que James me contou, com lacunas preenchidas pelos meus pesadelos. Mesmo assim, me pareceu importante que meus filhos soubessem que se estivessem deitados na cama e ouvissem o som de um motor e uma buzina, deveriam ignorar. Caso contrário, deveriam sair correndo dos seus quartos e vir se deitar comigo e com a mãe deles. Qualquer coisa, simplesmente não vá até a janela.